Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, apesar de. Primeiro, eu queria agradecer, Quero agradecer a oportunidade pelo convite de dialogar com vocês sobre comunicação pública e serviço social em tempos da pandemia do Covid-19. Primeiro, porque considero que é um tema muito importante e essencial. E é um assunto, ao qual eu venho me dedicando já há algum tempo. E aí deixo a dica para quem quiser depois aprofundar um pouquinho e dar sequência à conversa, de um artigo que eu escrevi e está publicado na revista Temporalis número 36. Bom, eu quero iniciar nossa conversa dizendo que a comunicação ela é fundamental desde sempre para sempre e enquanto existir a possibilidade de um sempre. E que a linguagem pode garantir direitos, ou dificultar o acesso a eles. E esse universo está implicado, no nosso exercício profissional, tanto quanto outras atividades para as quais às vezes a gente se prepara muito mais. Por isso esse assunto ele é da maior importância, porque diz de uma intervenção profissional que articula as dimensões teórico, metodológica, ético-política. É bom a gente entender isso, que comunicação não é um técnico operativo desprovido, de conteúdos. Até porque comunicação é um construto, e nasce da necessidade da interação dos homens, entre os homens, sendo por meio da linguagem do trabalho que o ser humano constitui o social e forma historicamente a si mesmo. Nesse sentido, a linguagem é trabalho, uma vez que traz a marca da intervenção humana, transformadora da nossa espécie, até porque palavras e mensagens não existem prontas na natureza. Então vejam bem, o uso da linguagem no trabalho, na nossa categoria profissional, ela tem valor de uso, e tem valor de troca. Quando a gente é contratado, espera-se, que a gente consiga comunicar, com os usuários, com outros profissionais. Então não é algo tão simples assim. E aí eu considero importante fazer alguns destaques, mais gerais, antes de falarmos sobre a comunicação pública propriamente dita. Eu considero que é fundamental, sim, que a categoria reconheça, a centralidade da comunicação no cotidiano profissional. E isso está posto, Yamamoto já abordou essa questão lá no seu clássico livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, em 1982, quando ela dizia, que o assistente social tem dois instrumentos de trabalho, o conhecimento e a linguagem. Então, é preciso que a gente entenda, inclusive, que um não existe sem o outro. Não tem comunicação sem conhecimento e nem conhecimento sem comunicação. Então, a comunicação ela se faz presente, em todo o percurso do nosso trabalho, seja no atendimento aos usuários, nas reuniões de equipe, nas articulações institucionais, nos debates, e trocas com outras categorias profissionais, dentre outras atividades que a gente desempenha. Então, comunicar não é algo tão fácil assim. Se a gente perceber, que comunicação, para ser comunicativa, ou nas palavras de Paulo Freire, para ser dialógica, requer uma linguagem adequada ao seu interlocutor. Na comunicação pública, Duarte vai falar, precisa ser, a linguagem precisa ser na justa medida. Ou seja, a forma como eu converso em casa, não é a mesma forma, que eu converso com os meus alunos, com os usuários da assistência social. Para cada público, a gente se ajusta, de forma a ser compreendido. Não será diferente, no nosso exercício profissional. E se a gente tenta, a gente termina, se a gente não qualifica essa linguagem, a gente termina não obtendo o sucesso, esperado. Então, eu queria dizer para vocês que comunicar, tem uma relação muito estreita, com a natureza intelectual e educativa do trabalho do assistente social. E já que somos uma profissão reconceituada, uma profissão que tem um projeto ético-político,
É importante que a gente discuta comunicação no serviço social numa perspectiva marxista, especialmente especial a partir das contribuições do Gramsci. E aí voltando lá no livro, né, de Yamamoto, Relações Sociais, né, Yamamoto e Raul de Carvalho, ela vai dizer, né, que o assistente social reproduz por meio da mesma atividade, né, interesses opostos, atendendo, portanto, tanto os interesses do capital como as necessidades sociais impostas aos trabalhadores, sendo que só se pode fortalecer um dos dois lados pela mediação do seu oposto. É preciso que a gente, enquanto categoria, entenda, então, né, como inserir, né, e manejar o trabalho no esteio, né, dessa contradição. Trocando em miúdos, né, é como aplicar o tal do projeto ético-político. Aí uma contribuição que eu considero muito importante na atualidade é quando alguns autores apontam sobre a importância de elaboração, né, do projeto de trabalho profissional, que é diferente do projeto institucional. Né? É na reflexão do projeto de trabalho que a gente tem a oportunidade de combinar os objetivos, né, para os quais a gente foi contratado, os objetivos da instituição, né, com aquilo que a gente entende que é da competência profissional. Né? Então, ali, quando você cruza as competências e os motivos pelos quais, né, levaram a sua contratação, você tem tempo de planejar, né, o seu compromisso, atividades que reforcem seu compromisso com os trabalhadores, com a democracia, né, e com uma transformação societária, que nos dias de hoje, né, seja pelo menos em direção ao Estado de Direitos. Tamanha retrocesso, né, que a gente tem vivido aí no último período. Para mim, né, além de todo o trabalho investigativo que o assistente social faz, né, que conduzirmos, né, as pessoas, né, às políticas públicas, né, buscar atender direitos, isso por si só já demonstra a natureza intelectual da profissão. Mas é na natureza educativa que também se encontram dos motivos da origem, né, do serviço social, da nossa profissão. Né? Se a gente rever o trabalho das pioneiras, está lá, está no serviço social de caso, de grupo, de comunidade. Né? A gente nasceu com essa função. É claro, né, que não é para a gente copiar, obviamente, né, está ultrapassado, né, nós já passamos por um movimento de reconceituação, né, nós temos hoje outras leituras, mas é preciso entender, né, que ao não planejarmos o trabalho educativo no nosso exercício profissional, na perspectiva do projeto ético-político, ou seja, se a gente não identifica, né, as expressões da questão social como contradições do sistema, né, do capital, nós não estamos só deixando de realizar uma competência profissional. Nós estamos também fortalecendo o polo que mantém a ordem política, econômica e social vigente. Né? Então, para mim, essa questão, né, a natureza intelectual e educativa da profissão é central em relação, né, ao tema que a gente está se propondo a falar aqui, né, para pensar como a linguagem pode garantir ou dificultar, né, o acesso a direitos, uma vez que o uso da linguagem ele não é desprovido de intenção, né, ou seja, como eu falei, da dimensão teórico-metodológica e ético-política. Né. Eu acredito que uma questão que deve nos acompanhar desde a formação e no cotidiano do nosso fazer profissional né, assim, é tipo aquelas perguntas que você coloca sempre para poder ver se a coisa está, né, se a gente não está se perdendo. Né? É que tipo de profissional eu me proponho a ser? Né? Com quais compromissos eu estou identificado? Quais são os meus referenciais teórico-metodológicos? Né? E como eu planejo a minha intervenção profissional. Né? Veja bem, em tempos de pandemia, né, do Covid-19, nós temos sido convidados a refletir muito sobre a nossa profissão. Não que isso não ocorra em tempos menos aflitivos, né, mas agora a relação está entre viver e morrer.
Novamente, não que isso não tivesse colocado em outro momento, mas uma pandemia, ela sempre agiganta, né? Explicita muitas contradições e conflitos. Mas, infelizmente, a pandemia não tem sido motivo suficiente para humanizar o capital e nem outros interesses econômicos pautados na exploração do trabalho. Né? Também não humanizou, né, os vários perfis de pessoas, né, que praticam fake news. Né? E aí, numa rodada rápida pela internet, a gente pode ver, sim, perigo, né, que algumas pessoas colocam outras, né, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que não têm tempo de checar se as informações procedem, se... E aí tem uma coisa que é cultural, né, que tá lá na internet, então se está lá na internet é quase que verdade. Né? E aí a gente tem visto, assim, desde do próprio presidente da República, né, dizer que trata-se de uma gripezinha, ou criar uma falsa dicotomia entre a vida e a economia, né, até, né, pastor, né, o pastor Valdomiro, vendendo, né, semente de planta para fazer chá que cura o coronavírus. Né. A gente tem visto várias manifestações, né, em relação à própria renda emergencial, né, quantas fake news não foram produzidas sobre isso. A pergunta que eu apresento é como é que as pessoas usuárias, aí eu vou falar, né, das políticas sociais e aí em especial da assistência social, é o meu locus de pesquisa, né, como é que elas poderão se esclarecer sobre o que é verdade ou é mentira? Né? Teríamos nós, assistentes sociais, alguma contribuição, né, no combate a essa questão? Né? Eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa realizada na cidade de Buenos Aires, né, onde se percebeu que a produção de sentidos, né, tem sido construída, né, pela participação nos movimentos sociais e nos próprios bairros, né, já que hoje parte da população, né, vive de um trabalho informal, então não temos mais aquela tradicional forma, né, de organização sindical, né, que antes dava para as pessoas, né, uma formação, né, aquilo que eles estão chamando, né, de produção de sentidos, né, de entendimento, né, da dinâmica do mundo. Tá? E então eles percebem que as pessoas vão formando suas opiniões, né, pela presença delas na escola, no mercadinho, né, na vida ali no bairro, nos equipamentos públicos. E aí a pesquisa que eu realizei nos CRAS, em vários pontos do Brasil, eu pude perceber que boa parte dos usuários frequentam os CRAS para tirar dúvida de várias questões. Né? Se eu tenho problema com meu filho, eu vou lá, me aconselho, né? Se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e eles me encaminham. Então, o CRAS termina sendo um ponto de apoio, uma referência. Então, assim, é perceptível, né, que esses espaços, né, esse equipamento, né, contribua na formação das pessoas. E aí, voltando aos pesquisadores, né, argentinos, eles vão dizer, né, que eles dão um nome para esses profissionais que atuam nos equipamentos de mediadores. Né? Eles falam, são profissionais que atuam nas instituições locais, fazendo a conexão entre as experiências dos setores populares e outras experiências do mundo intelectual e das esquerdas. Presta atenção, né? Nós, assistentes sociais, nós, trabalhadores sociais, né, nós temos a possibilidade de transitar entre dois mundos. Né? Nós temos a oportunidade de receber, de interagir com o conhecimento científico, de entender a totalidade, né, da dinâmica societária, mas também nós estamos lá nos bairros, né, na periferia. Né? Nós conseguimos ter, né, uma leitura, né, e transitar, né, por dois mundos. Imagina, essas pessoas elas só têm a nós, né, como referência para fazer um diálogo, né, sobre a dinâmica social. Se a gente não se presta a isso, né, com quem elas vão discutir? Né? Não é a Globo, né, ou outra similar, né, que vai se prestar a esclarecer, né, a dinâmica social, né, da vida como ela tem sido. Né? Então eu percebo
né, que nós, né, temos condições, né, de esclarecer, né, ao cidadão, né, que ele, né, a pessoa, que ele é um cidadão de direito, né, e não um pedinte de favores. Né. Somos nós, né, que temos essa possibilidade se a gente se presta, né, a esse papel. E aí eu me lembro muito do Gramsci, né, nesse momento, quando ele vai dizer, né, do papel do intelectual orgânico, né, quando ele vai dizer que por meio do trabalho dos intelectuais, em colaboração ao processo de emancipação dos subalternos, né, que se é possível desencadear um processo de catarse, né, um momento em que os homens deixam a condição de egoístico passional para elevarem-se ao ético político ao nível da consciência universal, ou, em outras palavras, alcançarem a consciência de si e para si. Mas bacana, beleza, Gramsci, né? Legal, mas como é que eu vou fazer isso? Né? E aí eu, é aí que eu acho que entra a comunicação pública, né? E porque entendo que ela dialoga muito conosco. A comunicação pública ela tem singularidades e formas e tipos muito próprias, né? Além de se fundamentar nos direitos humanos, campo em que o serviço social atua. Né? Afinal de contas, os direitos humanos e as políticas sociais têm uma relação, né, intrínseca. E então é importante, né, é possível que isso se funda, né, é possível que haja uma transversalidade. Né? A comunicação pública ela atribui protagonismo à população por meio do exercício da cidadania. E eu terminei construindo um conceito, né, que eu defino comunicação pública como um processo de comunicação que se instaura por meio de um atendimento público qualificado, mediado por agentes públicos, inseridos nas políticas sociais no âmbito do Estado. Portanto, tem relação com o trabalho e com a função pedagógica do assistente social. Essa questão da comunicação como direito humano, ela começa a se desenvolver mais a partir da segunda metade do século XX. Né? E é claro que isso é uma construção. Né? Até então, e a gente ainda carrega essa herança, né? Comunicação é muito entendida como transferência de dados, né? Um ser que informa e outro, né, que ouve. Aqui no Brasil, a Constituição Federal de 88 é um marco, né, e me parece que hoje a gente volta a reeditar, né, a luta, né, reatualiza a luta pelo direito de expressão. Né. A gente tem visto muitos jornalistas atacados, né, no seu direito de expressão, mas isso é uma constante na periferia. Né? Qual o direito de expressão, né, a população mais pobre tem exatamente? Né? E aí é interessante porque a comunicação pública ela tem por objetivo dar visibilidade àqueles que têm voz, mas são muito pouco ouvidos. Né? Isso tem a ver, né, com o público que a gente atende. Né? Tem uma autora que vai dizer, né, que a comunicação pública ela é a mistura de rebeldia, idealismo e a dor da resistência que marcaram os anos 90 a 80, né, e que forjaram a construção de um campo de conhecimento ideologicamente engajado. Isso é a história do serviço social, é o seu momento, né, de reconceituação. Então, assim, são tomados, né, são áreas que foram tomadas pela mesma energia, pela mesma... foram provocadas, né, e encontraram caminhos muito parecidos. Então, a comunicação pública ela se faz comprometida com o aumento da consciência dos cidadãos, né, acerca dos seus direitos de cidadania, vindo a colaborar no contato ao clientelismo, ao patrimonialismo, né, ao combate, na verdade, ao combate ao clientelismo, ao patrimonialismo e às relações de subserviência. Né. Então, o que eu entendo? Né, que a comunicação pública ela pode ser operada como uma metodologia, né, de trabalho interdisciplinar, né, transversal à política social,
e que pode nos oportunizar, potencializar aí, né, uma verdadeira política de cidadania. Por meio da singularidade, né, dos tipos e formas, né, ela pode orientar, né, o uso da nossa linguagem, já que para ela a comunicação é um todo. Né, tudo comunica em uma instituição. Né, desde as placas indicativas que levam ao local até a escuta qualificada feita pelo agente público. Né. Não é uma fórmula de bolo, mas aponta muitas pistas. Né. Exemplo, aqui no Distrito Federal, eu realizei uma pesquisa acompanhando as placas, né, para chegar nos determinados CRAS. A maioria das placas assim, indicavam eu ir a qualquer lugar, né? Principalmente nomes de equipamentos da assistência social dos anos 70, dos anos 90, só não tinha indicação para o CRAS. Né? Então, o que a gente, até que lá no CRAS até tinha a placa, mas chegar no CRAS só se fosse perguntando para as pessoas na rua. Isso é comunicação pública. Né? A pessoa, às vezes, deixa de chegar, né, porque nem ela tem o nome de CRAS. Né? Então, um direito tão elementar, né, é negado. Né? Uma placa de sinalização. A outra coisa, né, a pessoa chega lá no CRAS. Ela conversou com quem? Ah, conversei com uma senhora, uma dona, né, de óculos, gorda. Né? Não, né, se você está identificado, ela sabe que conversou com a assistente social Kênia. É diferente. Né? Se ela tiver alguma dúvida, ela vai saber a quem procurar. Então, são coisas que podem, né, mudar a qualidade do atendimento, sem falar na escuta qualificada, que aí, né, né, vale a pena aprofundar mais adiante, né, em outro momento. Bom, feito essa introdução, né, preciso aprofundar, então, buscando referências, né, no nosso cotidiano profissional, sobre como a linguagem pode garantir ou dificultar o acesso a direitos. Né? E eu aqui vou me referenciar à política de assistência social, que, como eu falei, né, ela é o locus das minhas pesquisas. Tá? Vejam bem, nós estamos num momento em que a gente tem pouca experiência acumulada. Né? São tempos de pandemia, de uma doença desconhecida, adquirida, né, pelas vias respiratórias. Então, nesse sentido, a gente precisa buscar referências e aproximações, né, de realidades mais próximas, né, ou similar. Né? Enfim, a gente sabe que o artigo 3º do Código de Ética, né, profissional nos indica ser dever ético dos assistentes sociais atuar em situações de calamidade pública. A gente sabe que o SUAS prevê, né, os benefícios eventuais que constituem ofertas organicamente articuladas aos serviços. Sobre isso, né, para quem está atuando na área da assistência social, eu sugiro a leitura de um texto recente de Abigail Torres e Ana Lígia Gomes, que chama SUAS na Pandemia, Planejamento para Assegurar Proteção, e o informe 1 da assistência social no enfrentamento ao Covid-19, que foi elaborado pela Frente Nacional em Defesa do Sistema Único da Assistência Social. Só jogar no Google, né, que esses textos aparecem. A gente sabe que a assistência social é uma política que está em permanente disputa com os setores conservadores da sociedade. Isso vale para a saúde, vale para a educação, né? Se não é exatamente com esses mesmos sujeitos que disputam a assistência social, lá na saúde você vai ter, né, a saúde privada, você vai ter os grandes laboratórios, né, você tem outros segmentos, né, que também concorrem, né, para fragilizar, né, a política pública. O certo, né, é que, aí voltando para a assistência social, né, atualmente o que a gente vê, né, que existe um projeto societário hegemonizado com o apoio do fundamentalismo religioso que tem levado aos desmontes, né, ao desmonte das políticas sociais e o esvaziamento do direito dos trabalhadores. Desde o golpe, né, que destituiu a presidência Dilma, né, e agora com a vitória do inominável, né, que está lá, que ocupa o Palácio do Planalto, né, o desmonte do SUAS,
tem vindo a galope, né? Há poucos meses atrás, nós não podemos esquecer que quem realizou a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social foi a sociedade civil, né? Com a aderência aí de mais de 4.000 municípios e quase todos os estados e Distrito Federal, né? Foi nesse enfrentamento que conseguiu-se, né, ampliar o orçamento de 2019 para que algum recurso chegasse, né, aos municípios no final do ano. Então, é preciso que a gente se pergunte, né, o que significa essa decisão do governo, né, que resume a transferência de renda, uma política sem dúvida alguma relacionada à assistência social, a um aplicativo por celular, né? Qual recado o governo deu para a área, né, deu para a assistência social? E como nós, assistentes sociais e demais trabalhadores, temos respondido, né? A gente precisa saber, né, como os usuários da política de assistência social, né, se sentiram e estão se sentindo nesse momento. Tá? Quais as seguranças previstas na política estão asseguradas? Ou melhor, quais são as violações de direito pelo qual essas pessoas estão passando, né? Lembrando sempre, comunicação é um todo, né? E ela contém sempre alguma intenção. O que significa um equipamento aberto ou fechado numa comunidade onde o Estado é muito pouco presente? Quais marcas ficarão no coração dessa comunidade? O que seremos depois, né, desse Covid-19? Quem conhece os usuários das políticas sociais, em especial da assistência social, sabe dos cuidados, né, e do investimento, inclusive do tempo que a gente precisa dedicar, né, para passar informação, para desencadear uma comunicação dialógica. Todos nós sabemos que a linguagem oral é a que mais empregamos, né, e é exatamente pelo perfil, né, nós recorremos à linguagem oral exatamente por causa do perfil desse segmento. Uma saudação ao Nempenx. Na linguagem oral, né, quando proferida presencial ou visualmente, né, como estamos fazendo aqui, acho que não como estamos fazendo aqui, porque eu não estou vendo vocês, mas no momento, né, que você consegue ter alguma interação, né, as lives permitem isso, tá? A gente reproduz som, texto, né, imagem, mas diferente da linguagem, né, na sociedade mediatizada, né, a gente consegue um grau de aproximação, né, que permite, né, uma proximidade subjetiva. Isso incide muito na cultura das pessoas, né? Quando você dialoga com o afeto, né, as pessoas tendem a incorporar de outra forma, né? Será, né, que essa linguagem oral, né, ela colabora, né, ao colaborar, né, uma maior confiança entre profissional, né, e o usuário, essas pessoas conseguem, né, confiar em nós, né, o suficiente para que a gente venha desmistificar, né, uma fake news? Vamos pensar, né? O trabalho de um assistente social se assemelha muito a de um professor, né? É um trabalho intelectual, né? Como é que a gente consegue traduzir, né, o que a gente informa, né, aquilo que a gente tende, né, tenta ensinar, né, de fato em conhecimento e informação, né? A gente só consegue isso se os alunos confiam na gente, né? Se eles conseguem perceber, né, na gente responsabilidade, né, no trato do conteúdo, né, a busca incessante por uma didática, né, que o faça entender, que o faça, né, se sentir estimulado. Isso equivale, né, à relação, à comunicação com os usuários da assistência social, né? Ou seja, nós temos vários recursos tecnológicos, né, que possibilita, né, que a gente consiga traduzir, né, para eles e com eles, né, essa dinâmica societária, né, e esse momento que nós estamos vivendo, em especial, dizendo das fake news. Olha que louco,
né, essa ideia de que, né, existe uma dicotomia entre a vida, né, e a economia. Bom, se a gente. É importante que a gente pense, né, sobre a nossa capacidade dialógica, porque isso, né, a forma como a gente utiliza a linguagem como instrumento de trabalho pode nos aproximar da barbárie ou, ao menos, do Estado democrático e de direitos. Né? E aí eu volto à pergunta, né, para todos nós, né, como é que nós percebemos, né, hoje, né, a nossa atuação profissional nesse momento? Né? Qual dos lados opostos, né, você, eu, nós, né, estamos fortalecendo? Né? Como você pode, como eu posso atuar, né, me sentindo seguro, né, visto que eu também sou uma trabalhadora, uma pessoa humana, né, e também sujeito de direitos. Né? Como é que a gente pode exercer nossa atividade laboral, né, sem correr os riscos, né, sem deixar de nos sentirmos protegidos, né, no caso do coronavírus 19. Bom, é isso. Né? Eu acredito que nesse momento a gente deve estar, né, o mais próximo possível um dos outros, né, porque são muitas questões, né, que nos afligem, né, mas a gente precisa saber, né, é, criar, né, de uma queda, fazer um passo de dança, né, como dizia Fernando Sabino. Né. Esse momento, né, tão difícil para a humanidade, né, em todo o mundo, né, tem nos convidado a dar respostas que a gente achava, né, anteriormente que a gente tinha muito tempo para responder, né, afinal de contas, né, vamos lá e tal. Hoje a gente não tem tanto tempo assim. Né, as questões estão batendo na nossa porta o tempo inteiro. Então eu queria, né, que a gente não se esquecesse, né, como apontou Paulo Freire, de que a comunicação é um encontro entre os homens mediados pela palavra, a fim de dar nome ao mundo. Daí eu concluo, né, que palavras como desigualdade social, direitos sociais e luta de classe não podem ser palavras só do nosso vocabulário, do nosso entendimento. Há de ser de todos e todas os trabalhadores desse país. Para isso estamos aqui. Muito obrigada.